paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, eu quero deixar um comunicado importante aos remanescentes da sã doutrina que ainda estão congregando na Igreja Pentecostal Deus de Amor. O diabo tem lutado de todos os lados para trazer uma grande confusão à mente do povo, porque essa é a função de Satanás. O falso profeta, a besta que subiu da terra, da falsa religião, que usa o falso profeta e usa os falsos pastores apóstata e rebeldes, inimigos da cruz, como diz Paulo, juntamente com a Babilônia, que é a falsa igreja apóstata e o mundo caído, estão nessa função em trabalho para o dragão que caiu derrotado com a morte e ressurreição de Cristo na cruz, agora para perseguir os remanescentes, abrindo o caminho para a ascensão do anticristo, marcando muitos com a marca da besta espiritual nas suas mentes, fazendo com que o povo se aliancie, aceite a falsa doutrina deles e com suas mãos dando posse, abrindo o caminho para a marca da besta física, porque nós que temos o Espírito Santo, Efésios 4:30, diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção, porque só vai subir no arrebatamento quem tem o Espírito Santo. Então Satanás tem um lado oposto de Deus, de copiar algumas coisas parecidas, ser de Deus, como diz a Bíblia, que a besta do falso profeta tem chifre como cordeiro, mas falava como dragão. Então esses aliados do dragão, de Satanás, que o dragão vermelho, que é um assassino, cruel, vil, está usando esses rebeldes para contaminar muitos crentes por falta de oração e de jejum e de leitura da palavra. Então, meus irmãos, porque para poder deixar eles na marca literal que virá um sistema de crédito mundial da moeda única mundial da besta e a marca física na mão e na testa. Aleluia. Então, meus irmãos, presta atenção. Eu quero deixar esse comunicado porque glória a Deus que Deus tem desmascarado os falsos profetas, para os irmãos não se assustarem com o que está acontecendo, porque lembra que Deus tinha me revelado desde o ano passado as revelações que Deus ia arrancar a máscara dos falsos profetas, que o Judas Iscariote seriam revelados, sua máscara ia cair, porque eles traíram a doutrina de Jesus. Tudo aquilo que o nosso irmão missionário da Vinanda pregou, usado pelo Espírito Santo, eles estão despregando com ataque sutil, com palavras persuasivas, cativadoras, exatamente como faziam os nicolaítas, conquistadores de povos, que faziam parte da igreja primitiva, mas saíram por não suportar a doutrina e se aliançaram com o mundo caído, crentes apóstatas. Então era um tempo muito difícil. E hoje também são a mesma coisa. Os mesmos demônios que usou esses homens estão usando esses tais. Então vocês não se assustem quando vocês vê esses escândalos acontecerem no nosso ministério. É Deus arrancando a máscara dos tais. Por quê? A igreja que tem Deus, que tem remanescentes, que, como está escrito em 1 Timóteo 3,15, que são uma coluna da verdade, aquele que resiste o diabo tem a paz na oração com todos e a santificação, o diabo foge deles. Enquanto tiver esses homens de Deus pregando a verdade, o diabo não fica. Porque nas igrejas mundanas que já são aliançadas com o mundo, que Deus não tem compromisso com elas, que elas não têm Cristo como cabeça, lá o pastor adultera, bate na mulher, faz um monte de coisa errada e fica tudo encoberto, ninguém descobre, fica todo mundo sendo enganado. Mas aonde a igreja que ainda tem remanescentes, igreja que começou no Espírito pelos patriarcas, que pregaram a verdade de Deus, mas partiram com Jesus, mas as suas palavras ficaram eternas em nossos corações, permanece para sempre. Aqui, esses tais não ficam, porque Deus arranca logo as suas máscaras. Porque aquele que usa de engano na minha casa não permanece. Então eu agradeço a Deus por Deus ter arrancado a máscara desses tais para que eles venham se converter e se humilhar diante de Deus. Mas o que acontece? Parabéns pela atitude dos irmãos de pronunciar acerca do pastor aí, que agrediu a esposa publicamente em uma live da filmagem da besta. Ainda mais uma prova que Deus não apoia a filmagem, porque é da besta, porque o Espírito Santo não está ali. Quem está ali é o espírito do engano.
E muitos crentes de doutrina fiéis, qual eu gosto, estão sendo enganados. Então vamos orar por eles, para que Deus abra a mente deles. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a igreja se pronunciou acerca desse acontecido, dessa agressão à esposa, mas também muitos líderes estão sendo hipócritas e rebeldes, covardes, e a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Está na hora de pronunciar também a agressão que está tendo contra a sã doutrina do Espírito Santo. Está na hora de vocês denunciar a agressão contra a sã doutrina, essa agressão contra o Espírito Santo, porque esses falsos profetas que fitou em nosso meio estão trazendo uma grande Babilônia, confusão à mente do povo. Babilônia significa confusão, esfriando a fé da igreja. Falsos profetas que estão dizendo que short não tem nada a ver, que a mulher usar calça comprida não tem nada a ver, e tem uma aí que finge ser de doutrina, mas a máscara dela vai cair também, que está apoiando a calça comprida, que diz que tem o mesmo pensamento. Está entendendo, meus irmãos? Está na hora de vocês pronunciar isso aí, essa agressão. Cadê que vocês pronunciam? Vocês não pronunciam. Então aqueles que encobrem os seus pecados, que vê maldição e não denuncia, tem parte com o inimigo, diz a Bíblia. Então está na hora de vocês tomar vergonha na cara e ser cristão de verdade e denunciar o pecado. Ah, mas não pode. A Bíblia diz em Efésios 5, glória a Deus, Efésios 5, glória a Jesus, aleluia. Verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 1 Timóteo 5, 20 diz: aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos, para que os que vejam venham a ter temor. Então são anticristo que estão indo contra a palavra. E vocês que estão covardes vão queimar no lago de fogo, Apocalipse 21, 8. E também um comunicado, uma exortação do Espírito Santo a profetas, que começou no Espírito, deu lugar para o Espírito Santo para corrigir a igreja, mas está sendo como Balaão. Balaão ouviu a mensagem de Deus, fez tudo certo, mas depois se corrompeu com o dinheiro, voltando atrás. A mesma coisa que aconteceu com o profeta novo, que foi lá e entregou a profecia para o rei Jeroboão, que construiu os bezerros de ouro em Dan. E Deus houve um grande sinal ali, ferindo aqueles falsos profetas, paralisando a sua mão e destruindo aqueles templos. E ele fez tudo o que Deus mandou, mas quando voltou, deu de encontro com o profeta velho. E o profeta velho mentiu para ele, dizendo que o anjo tinha falado com ele, e ele obedeceu a voz daquele profeta velho, se entrando na casa do profeta velho, ali se alimentando, e na volta o leão estraçalhou ele. A mesma coisa está acontecendo com muitos no nosso meio, e muitas mulheres, que são até antigas. Não estou desrespeitando ninguém aqui de avançada idade, mas o Espírito Santo ele tem autoridade para falar na minha boca. Você está sendo como um profeta velho. Foi lá, denunciou o pecado de Jeroboão, as transgressões, as abominações, e depois na volta, não vigia com a internet da besta, e começa com a mentir dizendo que apoia, despregando o que o Espírito Santo pregou na sua boca, pois Deus vai pegar você. Deus vai chacoalhar todos vocês. Porque é um ditado como diz, é tudo farinha do mesmo saco. Louvado seja Deus, da mesma sacola. Então, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, dê lugar ao Espírito Santo, não seja covarde. Olha que Jeremias foi ferido dentro do templo por um presidente Passur da casa do Senhor, porque pregou a verdade, Jeremias 20. Então dê lugar ao Espírito Santo. Não tem mais aquele que mata o corpo, mas sim antes tem mais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Então está na hora de vocês pronunciar sobre essa agressão contra o Espírito Santo por esses crentes mundanos, por esse império humano, família mundana, que estão despregando tudo que o servo de Deus pregou. Pregue a verdade de Cristo. É como Deus usou a boca do nosso irmão missionário Miranda. A igreja de Deus já mostra a igreja de Cristo enquanto permanecer na doutrina. Mas no dia que deixar de pregar a doutrina do Senhor e viver ela, será uma sociedade religiosa como as demais. Então, nós que estamos aqui, se Deus não permitir nós sair, vamos fazer como fez Micaías e Elias e os 7.000 que não curvou a Baal, lutando contra o jugo pesado de Jeroboão, Acabe e Jezabel. Porque senão Deus vai cobrar de vocês. E cuidado com os oportunistas que aproveita essas brechas para poder soltar os seus venenos, essas raças de víboras, como eram os fariseus hipócritas.
Vibras é uma serpente que fica debaixo da areia, no deserto, esperando alguém para passar para destilar o seu veneno. Assim são esses homens, fica tudo de campana, esperando as coisas acontecer para destilar o seu veneno. Mas tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Deus já tinha me mostrado que ia arrancar a máscara dos tais. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Vigiem, prestem bastante atenção. Esta é a revelação de Deus dentro das Escrituras, passando de alerta a vocês. E vocês, covarde, não volta atrás do que Deus mandou você falar. Não seja como Balaão. Não seja como Balaão, voltando atrás. E o profeta novo que caiu na palavra persuasiva do profeta velho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora só que aqui está invertido, né? Na verdade o novo é um apóstata e o mais velho foi enganado pelo novo aqui no nosso ministério. Né, meus irmãos? Então, Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Então vamos também entrar em oração pelos crentes de doutrina, que o diabo está persuadindo eles com a filmagem da besta, que não é de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista, diz a palavra do Senhor. Então que Deus abençoe, irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e da terra. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. Glória a Deus.